Olá, tudo bem? Então, gente, nós vamos começar a falar em verbos, dando sequência às nossas aulas de morfologia, falando especificamente das classes gramaticais. Então, eu dividi verbos, como é uma matéria muito extensa, tem muita coisa para falar, eu dividi em duas aulas. Então, vamos começar hoje vendo o basicão, que nem é tão basicão assim, a respeito de verbos. Bom, começamos com o conceito, ação, estado, fenômeno ou existência situados no tempo. Então, tudo que a gente consegue entender como uma ação, a ideia de fenômeno, de estado ou de existência, e a gente relaciona isso numa ação temporal, numa relação temporal, a gente tem um verbo naquele instante, naquele momento. Eu só abro parênteses aqui com relação aos verbos que indicam estado. A gente sabe que essa coisa de estado é muito relativa. Os verbos que, na verdade, a gente classifica como indicadores de estado são aqueles verbos neutros, são os verbos não nocionais, que a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, na sintaxe, como os verbos de ligação. Tá? Então, como conceito mesmo verbal, ação, fenômeno, existência ou a ideia da neutralidade. Então, o rapaz perdeu os documentos. Perdeu. Alguma coisa aconteceu. Ação. Ele estava doente. Estado, a ideia de estado, só que se a gente for parar para perceber, o estado não está bem no verbo, o estado está na palavra que acompanha, só para que vocês fixem esse conteúdo. Chove, a ideia de fenômeno natural, e existem coisas estranhas aqui. Antigamente, quando a gente falava no conceito verbal, e algumas gramáticas até fazem assim ainda, só ação, fenômeno ou estado. Essa ideia de existência não entra nesse conceito verbal. Só que se a gente for pensar na ideia de existir, no verbo existir, no verbo haver, quando ele significa existir, no verbo ter, usado coloquialmente, a gente não pode inserir esses verbos nos outros conceitos. Existência, existem coisas estranhas. É existência, não posso dizer que é uma ação, nem que é um estado, nem que é um fenômeno. Tá? Então, cabe muito bem essa ideia, essa concepção de existência para o verbo também. Locução verbal. Tudo que a gente trabalha com a ideia de locução, a gente precisa entender que é um conjunto de palavras. Então, eu tenho lá a locução adjetiva, que é um conjunto de palavras com função de adjetivo. Locução verbal vai ser um conjunto de palavras com função de verbo. Só que esse conjunto de palavras são verbos. Então, a gente vai ter um conjunto de verbos com uma ideia só. O conceito aqui ele fica um pouquinho diferenciado. A gente vai ter um verbo auxiliar ou mais, a gente tem locuções verbais com mais de um verbo, seguido de um verbo principal, que é neste verbo que a gente vai encontrar a ideia. A ideia da locução fica no verbo principal. E esse verbo ele precisa estar numa das formas nominais: gerúndio, infinitivo e particípio. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, ele foi removido. Então, foi removido. Eu não posso dizer que ele foi e o removido. Eu não posso separar as duas ideias. Então, se eu não posso separar, se eu tenho que trabalhar com a ideia aqui da remoção, que está no verbo principal, locução verbal. Os trabalhos têm sido feitos. Eu botei uma locução verbal com 3 verbos. Tem, sido, são verbos auxiliares. Feito, a ideia do trabalho, e fazer é o verbo principal. Tá? Verbo principal a gente só vai ter um. Se vocês identificarem dentro de um conjunto próximo, assim, 2 verbos próximos, mas nos 2 vocês conseguem separar 2 ideias importantes para a frase, é porque são 2 verbos separados, a gente não tem locução. Para ter locução, uma única ideia. Estrutura do verbo. A gente tem, quando fala em estrutura de palavras, morfemas que vão compor as palavras que a gente tem na língua, de uma maneira em geral. Os verbos também se encaixam nisso, porque o verbo também é uma palavra. Então, a gente começa pelo radical, que é onde a gente vai encontrar o significado básico, e depois a gente vai vendo as possibilidades que a gente tem na hora de trabalhar com essa forma verbal. Então, eu tenho, seguindo a ordem, botei aqui numa tabela para vocês, dentro de uma conjugação. Isso é importante para que vocês percebam que o verbo, na hora que ele conjuga, que a gente trabalha com a conjugação, ele vai ter elementos que são específicos, que são constantes.
que relacionam esse verbo dentro de um paradigma de conjugação. E se a gente tem o domínio desses elementos, a gente consegue conjugar qualquer verbo. Tá? Claro que alguns com um pouquinho mais de dificuldade, porque são aqueles verbos que têm muitas variações, né? Vão trabalhar com alomorfes, então dificulta um pouco a vida, mas a maioria deles entra no paradigma. Então, se ele entra no paradigma, eu vou acompanhar a tabelinha. Aqui eu botei só as pessoas, para a gente poder, né, ter uma referência. E aí, ó, radical, botei como exemplo o verbo cantar e botei aqui o pretérito imperfeito do indicativo. Por que eu botei o pretérito imperfeito? Né? Porque ele tem todos os elementos. Ele é o paradigma certinho, tá? Por isso que eu escolhi esse tempo. Então, vamos lá. O verbo cantar, ele é regular. Então, ele vai ter o radical, ó, tudo bonitinho, igual todo. A vogal temática, como é cantar, a vogal temática indica a conjugação verbal. Se é com A, primeira conjugação, se é com E, segunda conjugação, se é com I, terceira conjugação. Então, primeira conjugação, ó, A em tudo. Aí a gente tem aqui, ó, DMT. O que significa isso? Desinência, modo, temporal. É a desinência que vai marcar para a gente a própria conjugação daquele verbo, naquele tempo, naquele modo específico. Então, aqui, o pretérito imperfeito do indicativo para a primeira conjugação é com vá e vé aqui no vós. Tá? Essa pequena variaçãozinha. Então, ó, bonitinho. DNP são as desinências número pessoais. São as desinências que vão indicar para a gente isso aqui, se é singular ou plural. E aí, ó, o que é normal? A primeira pessoa não ter, a segunda S, terceira pessoa também não tem, isso do singular. Aí vamos, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Isso aqui é o paradigma bonitinho, tá? Inclusive das DNPs. O que a gente tem diferente disso aqui são variações, né? São variações alomórficas específicas de determinadas pessoas e determinados tempos, tá? Então, vamos pegar agora o verbo falar para mostrar para vocês como esse paradigma funciona, como esse coisa funciona. Ó, lá na outra era o verbo cantar. Aí eu tenho aqui, ó, a, vá, zero. Vamos para o verbo falar no mesmo tempo e modo. A, vá e zero, tá vendo? Aqui é igualzinho, eu só mudo o radical, porque é outro verbo, então é outro radical. Mesma conjugação, eu não vou mudar nem a vogal temática. Tá? Quando vocês dominam isso aqui, a conjugação fica fácil. Aí eu coloquei no presente para mostrar para vocês que algumas coisas se diferenciam. Então, por exemplo, presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo não tem desinência modo temporal. Então, aqui vai ser tudo zero. O restante, ó, radical, como é um verbo aqui, ó, é o falar, lá da conjugação anterior. O radical é o mesmo, porque ele é um verbo regular. Vogal temática, a gente tem uma variação aqui, ó. Ele não tem vogal temática na primeira pessoa, porque a primeira pessoa, a desinência também é alomórfica, aquele O. É uma desinência número pessoal que especifica tanto o número e pessoa quanto o próprio tempo, né, o próprio modo, porque toda vez que a gente for conjugar presente, a gente vai conjugar com esse O. Falo, escrevo, parto, ando, seja de que verbo for. O resto. Formas nominais. A gente já começou falando nas formas nominais na locução verbal. Então, o que são formas nominais? Elas têm esse nome porque elas podem desempenhar função de nomes nas frases. Então, eu tenho uma forma nominal verbo quando ela indica ação. E eu tenho uma forma nominal nome quando ela está desempenhando a função do verbo naquele momento. Então, eu preciso perceber, por exemplo, é preciso vencermos essa etapa. Esse vencermos aqui, ó, vencer é fazer. Então, ele é verbo nesse momento por causa disso, tá? E aí a gente tem aqui três possibilidades: infinitivo, gerúndio e particípio. No infinitivo, ó, aí eu botei até aqui que exprime a ideia de ação, seu valor aproxima-se do substantivo. É o verbo, eu falo que é o verbo cru. É aquele verbo que a gente pega para conjugar. A gente pega para conjugar o verbo sempre no infinitivo. Falar, vender, partir. Então, ele pode ser pessoal ou impessoal. Né? Atenção
com relação à concordância do verbo nesse sentido. Então, ele vai ser pessoal quando a gente puder conjugar. Embora a gente tenha a ideia de que o infinitivo é cru, ele vai ser conjugado em algumas situações, tá? Aqui. Eu até usei o exemplo dele, vencermos. Ou impessoal, quando ele terminar na desinência, aí aquela ideia do cru mesmo. E aí que eu botei o exemplo do seu olhar me encantou para mostrar para vocês que o olhar, embora verbo, nesse momento a função dele é de substantivo. Gerúndio, né? A ideia do gerúndio é aquela coisa da ação que está acontecendo, né? Terminação em NDO. A gente só pode usar o gerúndio nesse caso, se eu tenho algo que está em curso. Então, o menino estava chorando. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês perceberem a função adjetiva ou a função adverbial do gerúndio. Pensando, ele fez o dever. Então, o que eu tenho? Ele fez o dever como? De que maneira? Aí aqui, nesse pensando, a gente tem até uma certa polêmicazinha. Tanto eu posso dizer que é um advérbio, quanto que eu faria normalmente trabalhar com a ideia de uma oração adverbial reduzida, tá? Eu acho que seria o mais adequado. Ele queimou-se com óleo fervendo, ó. Ele queimou-se com óleo que estava fervendo. A mesma coisa, a gente tem a ideia do adjetivo porque caracteriza o óleo, ou uma oração adjetiva que está reduzida. Então, muita atenção nisso aí que dá pano para manga. O particípio, aquela terminaçãozinha DO, normalmente. A gente tem a ideia de adjetivo para ela. Eu acho que o particípio é mais fácil da gente perceber a função. Então, a roupa foi confeccionada ou a folha estava rasgada. Ó. Foi confeccionada, eu tenho a ideia de ação claramente, da confecção, de confeccionar. Agora, a folha estava rasgada, não tem alguém que está rasgando. É característica dela. Então, adjetivo por isso. Fica mais fácil da gente visualizar essa diferença. Agora, emprego do infinitivo. Isso aqui eu achei bem importante para vocês, até por conta de vocês usarem isso nas redações. Como é que vocês vão fazer essa concordância do infinitivo nas frases? Não? Infinitivo pessoal, né? Lembrando que o pessoal ele é marcado por uma desinência, porque ele vai ser conjugado, e por uma desinência número pessoal. Tá? Eu botei aqui, ó, iguais às desinências do futuro do subjuntivo. Quando eu falar, quando tu falares, quando eu conjugo o subjuntivo, ao mesmo tempo eu tenho também as referências para o infinitivo pessoal, é igual. Tá? A gente só diferencia na frase. Então, aqui, falar, falares, falar, falarmos, falardes, falarem. Quando é que eu vou usar isso aqui? Aqui, ó, uso do infinitivo. Primeiro, quando o sujeito é diferente do sujeito, a gente primeiro precisa ter 2 orações. Então, botei aqui, ó, todos acreditam sermos culpados. Tem 2 orações. O sujeito da primeira é todos. O sujeito da segunda, nós, que ele está até oculto aqui. Sujeitos diferentes, então todos acreditam sermos e não todos acreditam ser culpados. Até fica esquisito falar. Eles disseram, sujeito eles, estarmos perdidos, estarmos sujeito oculto nós. Sujeito diferente, eu preciso, tá vendo? Trabalhar com o sujeito no infinitivo, verbo no infinitivo. Ok? Então agora vamos para o infinitivo impessoal. Aí a gente tem mais utilização. Primeiro, nas locuções verbais, isso aí é automático. Não podemos sair, ninguém vai falar não podemos sairmos. Graças a Deus vocês não falam assim. Então, não podemos sair, que é tranquilo. Aí a ideia lá do sujeito, se no anterior a gente vai usar para sujeitos diferentes, se os sujeitos forem iguais, é óbvio, a gente vai usar o impessoal. Ai, Senhor. Todos acreditam ser culpados. Então, aqui eu estou dizendo que quem é culpado? Todos. Tá? O sujeito ele acaba sendo oculto também, mas é oculto todos. Quando o sujeito é um pronome pessoal oblíquo, a gente tem o pronome oblíquo, eu acho que eu falei nisso com vocês quando a gente falou em pronomes, emprego dos pronomes. A função do pronome oblíquo é completar verbos. Só tem uma situação em que esse pronome pode ser sujeito, é nesta aqui. Tá? Então, eu vou ter uma estrutura assim, deixe, né, um verbo que inicia. Cliquei, vou voltar. Às vezes acontece, crianças. Então, um verbo que inicia
E aí esse pronome ele vai ao mesmo tempo fazer a função de completar esse e de ser sujeito desse. Então, deixe, na verdade, deixe o quê? Eles entrarem. Então, como são eles entrarem, esse os vai entrar como sujeito desse verbo aqui. Então, eu preciso usar um infinitivo impessoal. Quando não se refere a nenhum sujeito. Isso aí também, eu vou escrever uma frase. Navegar é preciso, né? Frasezinha de Fernando Pessoa. Se navegar é preciso, eu não estou dizendo que alguma coisa específica, alguém vai navegar. Navegar é o verbo no seu sentido sem especificação. A gente vai usar o infinitivo. E aí no valor de imperativo, aqui a gente quase não vê esse tipo de estrutura, não. A gente direciona essa ordem para alguém, né? Não estacione. Mas, se você vai usar, né, de forma neutra, não estacionar, né, normalmente assim, favor, não estacionar. Aí você também sabe que precisa ser o infinitivo impessoal, tá? Então, essas dicas aqui são importantes de vocês terem sempre na mente e praticarem, que uma hora ou outra vocês vão usar isso nos textos. E mostra domínio da língua, tá? Vamos pensar naquele domínio das regras gramaticais, subir a notinha de vocês. Classificação dos verbos. A gente classifica os verbos de acordo com aquele paradigma daquela tabelinha lá inicialmente. Então, se eu conjugo o verbo todo certinho, seguindo aquelas tabelas, ele é regular. Então, o verbo cantar, a gente já viu até lá. Na tabela eu usei como exemplo o verbo falar. Ele é todo certinho, seguindo o paradigma. Se por algum motivo, em algum momento, esse verbo ele sofre alteração, ou no radical ou nas suas conjugações, né, nas desinências, aí ele é considerado um verbo irregular. Então, aqui ele disse. Disse é verdade. Disse, o verbo é dizer. A gente já começa escrevendo com Z. Então, ele mudou aqui o radical. Disse, usou tanto a fonética quanto a escrita. Se for para o futuro, eu direi. Então, a gente tem um verbo irregular por conta dessas variações. Tem dois verbos que sofrem muitas, as alterações são profundas, que é o verbo ser e o verbo ir. E por isso, por conta dessas alterações profundas, eles são chamados de verbos anômalos, tá? Verbos defectivos são os verbos que a gente não tem como conjugar normalmente. Vai faltar uma pessoa, vai faltar um tempo específico, várias pessoas vão faltar, né? Desculpa. Por isso eles são considerados assim. Eu coloquei aqui algumas considerações a respeito desses verbos. O interessante é que vocês analisem. Eu achei uma questão, botei até lá no final, que não é só saber que o verbo é defectivo. Ele queria que você explicasse por que ele é defectivo, qual é a situação, em que momento ele se encaixa. Tá? Aí eu coloquei aqui algumas situações. Primeiro, mais fácil, são os verbos que expressam fenômenos. Quando eles expressam realmente fenômenos da natureza, a gente não tem como conjugar, por exemplo, eu chovo, eu vento. Então, defectivo por isso, eu falo que são verbos que têm defeito, né? É real. Aí aqui, ó, verbos que a gente não conjuga formas terminadas em A ou O, depois do radical. Por exemplo, colorir. Colorir, tirando aqui o I e o R, o radical é color. Então, eu não tenho como botar nem A nem O aqui, ó. Eu coloro, que eu colora. Não tem como eu fazer isso. Por isso aqui terminação A e O, tá? É porque você não vai conjugar nem com O nem com A. Isso é comum aqui, ó. Presente do subjuntivo, no imperativo ou no presente do indicativo. Colora ou coloro. Isso não existe, tá? E assim, os outros verbos seguem a mesma linha. Então, eles não têm... eles são defectivos por quê? Porque a gente não conjuga as formas verbais depois do radical com O e com A. Aí aqui, segundo grupo, a gente não conjuga formas verbais terminadas em I depois do radical. Aí eu botei aqui formas arrisotônicas e eu já coloquei uma observação para vocês lembrarem. Formas risotônicas e arrisotônicas. Quando a gente conjuga os verbos, a sílaba tônica fica mudando de lugar. Isso é normal. Ora vai para o final, ora fica no meio, né? Em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vocês não precisam nem lembrar isso aí, até tem que saber. Mas nesse momento não precisa lembrar. O que vocês têm que ter em mente? A vogal da sílaba tônica, é ela que importa para a gente. Vogal da sílaba tônica e o radical. Se a minha vogal da sílaba tônica fica dentro do radical,
forma risotônica. Aqui, ó. Canto. No canto, a vogal tônica está aqui, porque a sílaba tônica é o can. Então, a vogal tônica no A está dentro do radical. Então, forma risotônica. A risotônica significa que essa vogal tônica vai ficar fora do radical. Aqui na forma verbal, cantei. Encantei, sílaba tônica é no tei. O radical termina no T. A vogal da sílaba tônica vai ficar fora do radical. Tá? Isso é importante que vocês vejam. Não é a sílaba tônica toda. Se separa a sílaba tônica e depois a vogal. Se a vogal fica dentro ou fora do radical. Ficou fora é forma risotônica. Então, com esses verbos aqui, quando a gente conjuga, né, elas vão ficar... não tem essa forma risotônica. Ou melhor, a forma risotônica. Veja aqui, ó, falir. Quando eu falo falimos, o que vai acontecer? A vogal tônica é o I, está fora do radical. Então, eu tenho essa forma, falimos e falis. Agora, eu não tenho como falar eu falo. Porque se eu digo que eu falo, a vogal tônica vai ficar dentro do radical, tá vendo? Então, as formas arrisotônicas para esses verbos, as formas risotônicas, desculpa, a gente não tem. A gente só tem as formas arrisotônicas. Ó, verbos em que se conjugam apenas formas arrisotônicas, tá? Tranquilo? Então, qualquer dúvida, vejam isso aqui, porque tem uma questãozinha na SPSEX disso daí, eu coloquei lá no final. Por último, os verbos abundantes. Aí já são verbos que têm mais de uma forma específica para um mesmo tempo, para uma mesma conjugação. O verbo haver no presente tem emos e havemos, né? Se eu não me engano. Então, vamos lá aqui. Particípio. É onde acontece muito mais situações de abundância. Então, a gente vai ter verbos que vão apresentar o particípio regular e o particípio irregular. Por exemplo, absolver. A gente tem absolvido, forma regular, e absolto, forma irregular. Anexar. Eu tenho anexado na regular e anexo na irregular. Então, é um verbo que esses verbos aqui são abundantes. Agora, importante, emprego dessa abundância aqui. Não é eu vou escolher e vou usar qual que eu quero. Vocês têm que observar a situação de emprego. Se esses verbos aparecem, né, se essas formas vão aparecer sozinhas, com função de adjetivo, ou acompanhadas dos verbos ser, estar, fazer, qualquer coisa assim, a gente vai usar a forma irregular. Então, as cartas foram anexas. Os documentos anexos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Com os verbos ter e haver, eu vou usar o regular. Então, a gente grava assim, com ter e haver, regular. Ele tem anexado. Com os outros verbos, ou sem verbo nenhum a mais, eu uso a forma irregular. Tá? Isso é obrigatório que seja feito desse jeito. É uma questãozinha também que aborda isso aqui, ó. SPSEX 2007, vamos lá. Isso aí tá na apostila de vocês, é o número 5 da página 33, tá? Assinale a única alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Aí eu tenho o rapaz tinha. Olha aí, tinha, verbo ter. E vou usar aceito ou aceitado. A luz só seria, ó, seria. Não é ter nem haver. Eu vou usar acesa ou acendida. Depois que tudo estivesse limpo ou limpado. E devidamente enxuto ou enxugado. E aí? Tá vendo? É a situação lá do verbo. Ter e haver, eu vou usar a forma no particípio regular, com DO. Não tem nenhum desses verbos ou outros verbos, eu vou usar a forma irregular. Então, aqui, resposta certa, letra D. Vamos para a próxima. Aí, tá vendo que eu falei a respeito do defectivo, foi de 2019. Mas era preciso precaver. Isso aqui estava no texto, a gente não precisa do texto, porque é só analisar dentro da frase, tá? Então, botei aqui. Mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem. Então, a respeito do verbo precaver-se, é correto afirmar que se trata de verbo
Ó, defectivo, regular, irregular. Defectivo a gente tem 3 situações, ó. Regular, com conjugação seguindo o padrão dos verbos da segunda. Ele é irregular em conjugação seguindo o padrão de ver. Ele não é derivado do verbo ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Ele também não é regular, ele é um verbo defectivo. Agora, ele é defectivo por quê? Qual disso aqui? Resposta certa, letra. Tá vendo? Só se conjuga nas formas arrisotônicas. A explicação que eu acabei de falar para vocês. E aí, gente? Espero que tenham entendido. Na próxima aula a gente fala verbo segunda parte para pura diversão de vocês. Beijo e tchau!